Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Nós estamos aqui hoje recebendo duas figuras importantes aqui na nossa política, né? Que é o Tenente Lúcio, que é amigo da casa, uma pessoa que a gente tem uma grande consideração aqui dentro da nossa CDL, e também o William Alvorada, que foi vereador aqui na nossa cidade de Uberlândia, e que agora também está disputando novamente um cargo político, que no caso seria deputado estadual. Dando seguimento aos nossos encontros com candidatos, nós convidamos os dois para que pudesse também se posicionar aqui sobre o que fizeram e o que estão pensando fazer se forem eleitos novamente. Então, eu gostaria que, inicialmente, o tenente fizesse algumas considerações sobre a pessoa dele e as realizações, para que depois a gente iniciasse aquelas perguntas e pudéssemos dar continuidade. Da mesma forma, o William Alvorada, tão logo ele termine, ele também vai fazer as considerações dele, ok? Fazendo aqui, em breves palavras, quem é o Tenente Lúcio. Sou filho de Uberlândia, fiquei aqui como oficial do Exército durante 10 anos da minha vida, fui candidato a vereador 4 vezes, fui eleito as 4 vezes, depois 2 vezes deputado estadual e agora deputado federal. Estou no meu 7º mandato consecutivo, uma obrigação que não há nenhuma vantagem em falar isso, mas hoje está tão descompensado, grande parte dos nossos parlamentares estão ficha limpa, não tem nenhum processo contra mim, e eu tenho o maior orgulho de ser um parlamentar, e que tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi com muita dificuldade, inclusive todas as minhas eleições. Como deputado federal, para ser eleito deputado federal, eu contei com a participação de apenas 3 prefeitos de cidades pequenas, porque para chegar no Congresso Nacional você tem que ter uma representatividade grande para te cadastrar em votos para você chegar lá. Como era deputado estadual, com muita dificuldade, 3 prefeitos de cidades pequenas: Romaria, o Ferdinando, do Prata, o Anuar, e o Licurgo de Estrela do Sul. Mas, mesmo assim, vencemos as eleições. E procuramos fazer um trabalho. Dos 513 deputados que temos no Congresso Nacional, só tem 5 que não tem nenhuma falta. Eu estou entre eles. Estou entre os 3 que mais apresentou projetos de lei também no Congresso Nacional. Um trabalho que nós fizemos aqui, e que interessa muito para todos nós, um trabalho do aeroporto, que por 2 vezes, em uma semana, em 10 dias, eu trouxe aqui o ministro Walter Cassimiro, ministro dos Transportes, porque o nosso aeroporto realmente está um caos. Todos que embarcam sabem como é que ele se encontra. Então, nós conseguimos 50 milhões de reais, o ministro já anunciou. Esse dinheiro já deve, eu não acompanhei esses dias agora, mas já deve ter sido licitado o terminal de passageiros para a ampliação do terminal de passageiros. Então, 50 milhões de reais. Antes disso, eu consegui 7,5 milhões de reais para a reforma da pista, porque qualquer chuva, um potencialzinho maior, ele era interditado. Então, a reforma já está sendo concluída, agora em outubro termina. No mesmo dia que o ministro veio aqui, você esteve presente também, nos levamos no Hotel Presidente, ele liberou 10 milhões de reais para a construção lá do Taiamã, da trincheira. O quanto que é importante ali na 050, 050, 365, desculpa, na 365, o quanto é importante aquela trincheira, e é fator até de inteligência. O que foi falado primeiro? Primeiro eu reuni com o diretor do DENIT, o Fabiano. Ele reuniu com a empresa que ganhou a licitação, juntos com toda a sua diretoria, e falou quanto que você dá conta de gastar até
dezembro desse ano para fazer essa obra. A obra custa 22 milhões de reais. É o trevo do Taiamã, mais o trevo Oswaldo Oliveira, que era no final da antiga Goiânia. Ali ia ficar um paraíso. Olha, vocês podem empenhar para mim 10 milhões de reais, que é o suficiente para mim trabalhar até dezembro. E depois, em dezembro, a gente já no orçamento seguinte, coloca-se os outros 12 milhões. Então, o Brasil não está nadando no dinheiro. Então, esses 10 milhões eram o suficiente. E foi o que nós falamos com o ministro. Ele falou, então, eu vou liberar esses 10 milhões. Depois que nós conseguimos, viemos aqui, anunciamos, eu já tinha conseguido mais 5 milhões e meio de um viaduto para implodir, mais 5 milhões e meio, mais 6 de outro. São 11 milhões e meio de reais. Então, já foi implodido e está terminando um viaduto já em fase bem avançada, o outro em seguida, e esses 10 milhões para o Taiamã. O que aconteceu? Uma pressão política lascada, chegou no promotor federal, doutor Leonardo, uma pessoa fantástica, mas não entende da parte orçamentária do governo. E falou, não, nós só vamos aceitar depois dessa pressão louca nele, nós temos que garantir esses 22 milhões. Mas só que os 22 milhões de reais vai ficar parado 12. Para que isso? Aí atrasou tudo. Mas, mesmo assim, eu batalhando, está aqui no meu celular, daqui a pouco eu posso mostrar para quem quiser ver, eu falando com o ministro, ele falou que hoje tem o compromisso do Ministério do Planejamento publicar essa portaria que custa de mais 12 milhões, que vai ficar os 22 milhões para começar essa obra do Taiamã. Agora eu falo outra coisa para vocês. O reitor, doutor Walter Casimiro, que grande parte de vocês deve ser, inclusive, amigo, o Walter, exatamente. Ele chegou para mim, junto com o diretor Eduardo Crozara, diretor-geral do Hospital de Clínicas, o diretor administrativo, doutor Adenilson, e me disseram o seguinte, há uns meses atrás, deputado, nós vamos fechar o Hospital de Clínicas por alas, determinando, por exemplo, vai fechar lá a ala de traumatologia esse mês, ala de, vou falar aqui, às vezes eu não me lembro certinho, de oncologia o mês que vem, tudo porque a situação nossa está dramática e muito preocupante, nós não temos mais recursos, vamos ter que agir dessa forma. E viemos aqui no senhor para ver o que o senhor pode fazer por nós. Então, vi a situação toda direitinho, era um total de 53 milhões de reais e mais alguns recursos mensal. Tudo bem. Peguei os três até. Levei no ministro Ricardo Barros, excepcional ministro, cara humano, inteligentíssimo, atendia em 7 salas. Prefeitos, deputados, passavam 1, 2 minutos no máximo em cada sala, resolvia os problemas da maioria, muito pragmático. E lá, falei com ele, ministro, está acontecendo isso em Uberlândia e nós precisamos de 53 milhões de reais. Deputado, é muito dinheiro. Tem que pedir na Casa Civil, vai lá e conversa. Eu falei, ministro, semana passada o senhor esteve da minha cidade e até ovada eu tomei na cabeça por causa do senhor. Mas eu entrei na frente. Agora, poderia não ser o ovo, poderia ser um tiro. Eu estaria na sua frente também. E a cidade minha, a Universidade Federal, atende 2 milhões de pessoas e não é só a cidade. Sudoeste Goiano, Alto Paranaíba, Noroeste, Triângulo Mineiro. E eu pediria para o senhor me dar atenção que eu sou um deputado governista. Eu levei muita paulada também por votar e acreditar no Brasil através desse governo. Só bateu-se em mim, está certo. Chamou a assessoria, liberou 53 milhões, não vai fechar a universidade, nem por alas. Falei, mas tem mais, eu preciso, o reitor, preciso de 10, varia de 10 milhões e 300 a 10 milhões e 700 por mês, que é o custo da universidade para se manter, do hospital de clínica para se manter. Tudo bem, está liberado e não
mas estava tendo um atraso. Então, conversei com o ministro, falou, a partir de agora não tem um dia de greve mais, se depender desse recurso, porque não vai ter atraso. Não teve atraso, veio aqui, está pagando tudo em dia, 10.300.000 a 10.700.000. Então, esse papel do deputado federal não aparece, porque aparece quando alguém faz qualquer besteira, ou com alguém caluniado, ou denunciado, ou participou de qualquer ato de corrupção, está no jornal, está na imprensa na hora. Quando se faz alguma coisa boa, quando se faz coisas relevantes para a sociedade, a imprensa não divulga. Muito bem, eu vou passar a palavra agora para o William Alvorada, para que ele possa fazer algumas considerações aí sobre a sua candidatura. Quero agradecer esta oportunidade, presidente, em seu nome, cumprimentar todos os diretores aqui. Dizer que estou na vida pública há 22 anos, já como militante partidário, fui líder comunitário, né, sou filho de Uberlândia, nasci na cidade de Uberlândia, que me criei, hoje eu tenho 3 filhos, tenho 7 netos, e é uma cidade que dá oportunidade às pessoas quanto queiram. Trabalhei em várias instituições da nossa cidade, pela ICASO, tive oportunidade na construção da rodoviária, na época do Renato Freitas também, trabalhei por ali vendendo alguns picolés para ajudar no sustento da família. E, na política, eu era parte da sociedade que nós temos hoje, que possa chegar a 70% de analfabetismo político, de não compreender a política partidária e ignorava a respeito disso, né, Benito? É um dado que a gente tem. Até que fui convidado a ingressar num partido político, em 96, disputando uma eleição de vereador. Não sabia nem o que eu estava fazendo ali, mas eu disputei a eleição, tive 900 e poucos votos, perdi a eleição. No ano de 2000, eu disputei a segunda eleição, perdi de novo a eleição, aumentando 10 votos em 4 anos. Em 2004, eu disputei a terceira eleição, fui para 1.700 e poucos votos, melhorou. Aí eu animei, né? Animei e conversei com os amigos, falei, gente, nós vamos trabalhar agora para a quarta eleição, e se não der, eu não vou mais amolar vocês, não vou pedir mais. Com isso, a gente já tinha alguma experiência em questão da política partidária, mas muito pouca ainda. Foi quando eu recebi o convite, né, aproximei do Tenente Lúcio, na época, então, presidente da Câmara Municipal, que já tinha seus 4 mandatos de vereador e queria ir para deputado estadual. Falei, vamos fazer aqui uma parceria, eu não vou mais disputar para vereador, né, você vem para cá para me ajudar. Eu aceitei o convite, mas no primeiro momento eu não tinha nenhum cargo lá. Ele falou, você pode vir trabalhar, começa amanhã. E eu assim aceitei e fiquei lá com ele voluntariamente 5 meses. Eu tinha um caminhãozinho, eu vendia esse caminhãozinho, fui gastando ele. Depois de 5, 6 meses, eu falei, ó, deputado, agora, se não tiver o cargo, eu vou continuar te ajudando, mas eu não vou poder ficar porque eu preciso trabalhar, porque senão não tem como prosseguir o sustento meu, né? Ele criou lá um cargo da chefia de gabinete dele, nos honrando, e nós fizemos, então, a campanha dele, ajudando na coordenação de 2006, e 2008 eu vim sendo o mais votado do partido PDT, né, naquele momento, e exercendo em 2009, assumindo como vereador, né, sempre sendo orientado por ele nas questões políticas. Em 2012, uma reeleição, né, onde nós tivemos também a experiência de poder ser relator da comissão principal da Câmara, da Constituição, Redação e Justiça, onde fomos, nos últimos 2 anos, ordenador de despesa da Câmara, fazendo um trabalho de enxugando ali os custos, algo nesse sentido, devolvendo 10 milhões de reais para os cofres públicos, para a Prefeitura, devolvi 6 milhões na mão do Gilmar e 4 milhões na mão do Adelmo, que já foi agora em 2016. E agora, nesse momento, o nosso grupo político, todos os colegas que faz parte, que disputaram a eleição, junto com o deputado Tenente Lúcio, colocamos o nome à disposição para a Assembleia Legislativa. Nós vamos iniciar agora as perguntas que vão começar pelo Tenente Lúcio a respeito do nosso panorama do Brasil e, evidentemente, o posicionamento dele a respeito disso. O que nós podemos dizer é o seguinte, o Brasil hoje é um país com um excesso de problemas e que tudo prejudica diretamente as pequenas, médias empresas e, principalmente, o empreendedorismo, que seria a solução para um país continental como o nosso.
para quem monta a sua empresa hoje, é muito difícil sobreviver, porque é muito pesada a carga que a gente tem que segurar em função desses inúmeros problemas que o país definiu para nós, né? Então, por exemplo, nós temos hoje no Brasil mais de 35 partidos, de todos os tamanhos. E nós sabemos muito bem que isso não funciona. Isso não é democracia, nem nunca foi. Então, o que nós queremos saber do tenente é o seguinte: o que se pode fazer? Porque fala-se muito em reforma, todo tipo de reforma, só que isso aí só fica no papel. Tem anos que a gente ouve falar. Precisamos da reforma tal, da tal, da tal, da tal. Quer dizer, nós não queremos saber disso. A gente quer saber o seguinte: o que tem que fazer para enxugar o número de partidos? Um país igual ao Brasil devia ter o quê? 5 partidos? No entanto, ele tem 35. Quer dizer, é partido demais, interesses demais, a maioria não tem ideologia e acaba prejudicando cada dia mais a nossa economia, a capacidade, por exemplo, das pessoas terem uma evolução na sua renda e, principalmente, cria-se muito esse desnível social que o país tem. Aí eu gostaria que o tenente respondesse essa pergunta que eu fiz a respeito do volume de partidos que o Brasil tem e o que ele acha disso. Então, primeiro, é necessário fazer essa reforma política urgente. Mas, já o que foi feito agora, proibindo as coligações proporcionais para as próximas eleições, que vai funcionar para prefeito e vereadores, já vai diminuir muito. Não vai poder ter coligação mais. Então, só isso aí já vai cair, talvez, aí uns 50% dos partidos, que não dão conta de montar os partidos pequenos para competir com grandes. Geralmente, unia-se 2, 3 pequenininhos para competir em condições desiguais ainda, mas favoráveis aos pequenos, para disputar essa eleição. O partido próximo não tem. Então, isso aí já é um ponto favorável. Mas o presidente da República, que ganhar as eleições, e o presidente da Câmara, se for uma pessoa corajosa, vai fazer esse enxugamento político dos partidos, sim. Will Alvorada, nós sabemos que o Estado de Minas hoje ele está numa situação financeira bastante difícil. E sabemos que o próximo governo vai precisar muito do apoio, evidentemente, da Assembleia, no sentido de tomar as providências cabíveis para fazer a mudança de forma que o lado fiscal do Estado se restabeleça. E a pergunta é a seguinte: o que você acha que deve fazer para que isso não implique em aumento de impostos ou de taxas ou de contribuições em cima dos empresários? Primeiro, presidente, eu acredito que qualquer governador que assuma tem que enxugar a máquina. Não é possível hoje toda vamos dizer, a estrutura da máquina hoje da forma que funciona. Qualquer gestor hoje que chega lá para assumir, ele tem que chegar, mesmo na Assembleia também, tem que começar a pensar no sentido de enxugar, para dar uma resposta mínima para a sociedade hoje. Eu acho que o estado mínimo que nós estamos esperando hoje é que os próximos governadores, próximos gestores das assembleias e todos os estados, vamos pegar nós que estamos em Minas, tem que dar essa resposta urgente, urgente, enxugando o mínimo. Tem condições de fazer, a gente sabe que tem, não precisa estar com as máquinas inchadas igual está hoje. Tenente, nós sabemos que os impostos no Brasil são muito elevados, ou seja, nós devemos estar aí na faixa de 36% aí sobre o PIB, né? Que é um número bastante significativo e que oprime as empresas. E, em princípio, fazer uma reforma pura e simples, assim, tipo criar um imposto único ou coisas desse tipo, a gente sabe que não é muito fácil. Mas tem caminhos que podem ser usados e utilizados, e entre eles a gente eliminar aqueles impostos nocivos, né, que realmente prejudicam demais todo o nível de empresa. Entre eles você tem o PIS/COFINS, que é um imposto sobre o faturamento, e mesmo que a empresa esteja dando prejuízo, você é obrigado a pagar. Isso é um problema seríssimo.
Além dele, também você tem o CSSL, que é o Imposto de Contribuição sobre o lucro líquido, ou seja, é uma aberração. Você, além de pagar sobre o seu lucro o imposto devido, criou-se uma taxa capaz de tirar mais alguma coisa para que fosse feita uma contribuição social, que no fim se desvirtua e não vira social coisa nenhuma. Assim como você tem também situações esdrúxulas, igual aconteceu recentemente, que o governo não quis comprar uma briga com o pessoal da área de cultura. Então, o museu lá do Rio pegou fogo. E óbvio que essa área de museu estava sem dono, ou seja, os museus não tinham reformas adequadas, não atendiam às normas do bombeiro, talvez de acessibilidade, todas essas que são obrigadas a cumprir aqui a iniciativa privada. E, por causa disso, pegou fogo no museu, e aí a discussão ficou da seguinte forma: como que nós vamos poder aumentar a verba para os museus? Então, você tem lá na área de cultura uma verba específica e um monte de gente que faz uma farra, né? Porque, afinal de contas, o tanto de artistas, atores e pessoas aí que são do conhecimento público, né, que usam recursos, às vezes, de forma desvirtuada. Nem sempre isso aí é usado da forma certa. Por que, então, que, ao invés do governo tirar 30% da verba do SEBRAE para se destinar a esses museus todos, que é um absurdo, porque, afinal de contas, o SEBRAE é um órgão do Sistema S, é o mais sério do Sistema S, e que, evidentemente, ajuda as pequenas e médias empresas a se estruturarem e irem em frente no seu trabalho. E aí prefere tirar o dinheiro do SEBRAE, passar para lá, ao invés de enxugar shows, filmes brasileiros que tem de monte aí, cuja verba é absurda e que o dinheiro acaba indo para o bolso de um monte de gente e não chega realmente aquilo que interessaria o brasileiro. E aí, numa situação dessa, juntando com os impostos, você vê que é o que mais tem no governo hoje. É uma situação onde as providências são tomadas, mas que, ao final, não serve para nada, porque se desvirtua tudo isso. Então, eu quero colocar esses problemas no sentido que você dê uma opinião sobre isso. Olha, mexendo na parte cultural, e o próprio presidente anunciou, quando assumiu a presidência da República, queria cortar o Ministério da Cultura. E a pressão foi tamanha, porque a imprensa dá apoio, divulga, e os artistas vêm para cima mesmo. E como o Brasil vive de ídolos, ali tem ídolos que faz novela, que outros faz filme, outros faz música, e a pressão foi tamanha que recuou, o próprio presidente recuou e manteve o Ministério, que já foi alvo e está sendo alvo de investigação de vários setores dentro desse Ministério. O que precisa ter um presidente que tenha pulso, que tenha vontade de fazer as coisas e que tenha o respaldo, né, de vocês, empresários, porque, igual vocês são lojistas, né, tem vários que são geradores de empregos, mas existem também empresários desse ramo da música, da cultura, e que ficam aliados do outro lado. É difícil também essa compreensão. Agora, o que eu peço para vocês é um aconselhamento nesse setor, como vocês me chamaram aqui. E, Paulo Tenente, o que nós aconselhamos você é fazer dessa forma, porque todo mundo tem as suas dificuldades. O que eu sou? Eu sou um peão. Sou um peão de fazer as coisas, de trabalhar, de viajar, de buscar recursos, de levar recursos, tá? Mas, quando eu preciso de alguma coisa mais intelectual, o Benito é um. Eu recuo, Benito, como é que eu faço aqui? Ó, faz um resumo, é assim. Como é que eu vou fazer esse pronunciamento no Congresso? Cada um tem as suas dificuldades. Bom, o tempo nosso esgotou e a gente tem uma outra reunião agora do Observatório Social, que está aqui para fazer uma prestação de contas. E aí eu gostaria de deixar o tenente fazer as considerações finais e agradecer a presença dele aqui junto com o
William Alvorada, que também fará as suas considerações finais. Tá, gente, eu só gostaria de agradecer muito a vocês por essa oportunidade que estou tendo de estar aqui. Eu sei que a grande maioria já deve ter definido a sua posição política, como votar, mas o que vocês puderem fazer, independentemente da sua religião, nas suas orações, na sua comunicação com Deus, uns falam rezar, outro orar, eu respeito a todos. Então, nessa comunicação com Deus, vocês pedir para Deus continuar nos abençoando, nos dar a disposição de trabalho, eu sempre tive, sempre tivemos, e vamos continuar nessa luta. Aquilo que Deus tocar no coração e pedir, né, para votar, votem com convicção, porque essa batalha não é fácil para ninguém. William, quiser fazer a consideração final aí? Eu digo muito nas reuniões onde eu tenho passado, o país volta para nossas mãos agora, o Estado também, né? Nós vamos decidir nesse momento, apesar que aqui são formadores de opinião, são pessoas que participam. A gente faz muitas reuniões nos bairros e as pessoas não sabem o que fazer. Então a gente tem enfrentamento de todas as naturezas, das pessoas que ouviu dizer algo no sentido de poder... ninguém faz nada mesmo, eu quero é vender o voto. Então a gente enfrenta isso o tempo todo. Eu não... de cada 4 anos eu espero os deputados chegar para trocar os pneus do meu carro. Então, desse tipo de situação nós vivemos. É um enfrentamento que dá vontade de quase falar. Larga, deixa do jeito que está, e a gente vamos recuar e deixa para outra pessoa, porque é um ato de coragem da gente colocar realmente o nome à disposição para fazer esse tipo de enfrentamento. Quando você está falando de políticas públicas, as pessoas estão falando outras coisas. E faço também aqui, presidente, da mesma forma que o deputado disse, quero ser um funcionário, quero ser um aliado aqui de vocês. Eu tenho a certeza, nos meus 2 mandatos de vereador, nas reuniões em que eu fiz, para todos os meus assessores, eles sabem disso, nós temos 700 mil patrão. Então, nós temos que respeitar todos. No Estado de Minas, nós vamos ter 18 milhões de patrão. Então, nós vamos ser empregados do povo para ser útil naquilo que são as demandas. Dentro das limitações, muitas coisas nós vamos ter que buscar mesmo, discutir, e especificamente aqui com vocês, que são formadores de opinião. Eu quero ter aqui a oportunidade, se Deus assim permitir, de chegarmos na Assembleia, estar aqui ouvindo vocês sempre nas nossas decisões lá.